Já vimos que no início do seu reinado, Salomão demonstrara sabedoria ao pedir a Deus sabedoria para bem governar o povo de Israel. E a Bíblia conta os seus grandes feitos e que ele andava com Deus, tendo edificado uma casa em nome do Senhor, como idealizado por seu pai, o rei Davi. Mas a partir do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, vemos como ele foi se afastando de Deus e permitindo o pecado entrar em seu coração. Para acrescentar reinos e multiplicar poder e riqueza, desobedeceu ao Senhor e passou a se envolver com mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, chegando a ter 700 mulheres princesas e 300 concubinas. A partir do verso 4 está dito que, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. E ficamos nos perguntando como um homem tão sábio e temente a Deus como Salomão permitiu que o mal entrasse e dominasse o seu coração. Ele mantinha relacionamento intenso com o Senhor, porque as maravilhas que encontramos em Provérbios e em Eclesiastes nos revelam bem isso. Em Provérbios, aliás, ele deixou tantos conselhos sobre os perigos de se envolver com a mulher errada e chegou a tecer elogios à mulher virtuosa, como se vê no capítulo 31. Mas chegamos à conclusão que ele mesmo não seguiu os seus conselhos. Mais uma vez, a palavra de Deus vem nos trazendo ensinamento para que fiquemos alerta e para que vigiemos, pois ninguém está acima do bem e do mal, a salvo das tentações. Como bem adverte Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O capítulo 11, verso 4 diz que o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Isso deixa evidenciado que Salomão não se afastou totalmente do Senhor. Ou seja, passou a seguir a Deus pela metade. Guardava alguns mandamentos, mas desprezava outros, privilegiando os desejos do seu coração. Isso é outro alerta para nós. Como Salomão, também corremos o risco de achar que é possível viver com Deus e ao mesmo tempo manter o pé no mundo, saciando os nossos desejos carnais. Mas isso é mais um desejo enganoso que o adversário da nossa salvação introduz na nossa mente. Ele vai julgando os laços com os pensamentos e a convicção de que uma determinada prática pecaminosa não é tão grave assim, e vai nos enredando e dominando o nosso querer até ao ponto em que não mais conseguimos perceber que estamos praticando o erro e nos afastando do Senhor. Nosso Deus nos quer por inteiro e não pela metade. Jesus Cristo, ao morrer no nosso lugar, nos libertou do peso do pecado e da morte eterna e nos trasladou para a vida eterna. E é seu desejo que sepultemos o velho homem e caminhemos com ele rumo ao alvo, que é o encontro na eternidade. E ele não se agrada de quem olha para trás, como ensinado em Hebreus capítulo 10, no verso 38. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós, pela força do Espírito Santo,
como escrito no verso 39, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Salomão, ao se prostrar diante dos falsos deuses de suas mulheres estrangeiras, deixou-se cair em idolatria, atraindo a ira de Deus, como vemos a partir do verso 9. O Senhor já tinha lhe ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Foi a partir da queda de Salomão que o Senhor resolveu dividir o reino de Israel, retirando seu domínio das mãos dos descendentes de Davi. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono. Os filhos de Israel reclamaram do jugo pesado imposto ao povo por Salomão e pediram alívio ao novo rei. Este, em vez de seguir o conselho dos anciãos, houve por bem dar ouvidos aos jovens que lhe aconselharam arrochar mais ainda o povo. Com isso, cumpriu-se a palavra do Senhor dada a Salomão. Houve um racha entre as tribos de Israel, e somente a tribo de Judá permaneceu sob o governo de Roboão, filho de Salomão. As outras tribos que se separaram tomaram como rei a Jeroboão. A partir dessa divisão, o reino do norte passou a ser chamado de Israel e o reino do sul de Judá. Roboão ainda se reuniu com os filhos de Benjamim para contender contra os separatistas, mas a palavra do Senhor veio a eles nos seguintes termos a partir do verso 24. Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. No final do capítulo 12 do primeiro livro de Reis, vamos ver a tendência do Reino do Norte a se afastar cada vez mais do Senhor e a voltar-se para a idolatria. Eis que Jeroboão levantou 2 bezerros de ouro para serem adorados pelo povo. Mas o Senhor preservou a tribo de Judá nas mãos dos descendentes de Davi, e eles, apesar das dificuldades, se mantiveram aliançados no Senhor, vindo Deus a cumprir a sua promessa de que o Messias, o Salvador, viria da descendência de Davi. Isso vem confirmar para nós que o caminho do pecado conduz ao sofrimento, à dissensão e à morte, e que a obediência aos ensinamentos do Senhor nos conduz à vida em abundância. Peçamos ao Senhor que nos fortaleça na sua palavra contra o pecado, para que não caiamos na mesma armadilha em que caiu Salomão. Ele deixou de se entregar por inteiro a Deus, passando a cochear entre 2 caminhos, como escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, pois achava que era possível servir a Deus e a outros deuses estranhos. Como dito pelo Senhor em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor tenha misericórdia e se compadeça de nós.
que não sejamos mornos, para que ele não se aparte de nós a ponto de nos vomitar. Cubra-nos com vestiduras brancas, para que não seja manifesta a vergonha da nossa nudez. Unge nossos olhos com seu colírio santo, para que sejam abertos e possamos ver. Porque ele repreende e disciplina aos que ama, e nos diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.